decidi fazer esse vídeo separado com todas as taxas de falha dos métodos contraceptivos. Porque eu acho que é mais fácil ter tudo num vídeo só do que quando vocês precisarem ter que ficar indo de vídeo em vídeo em cada método para poder procurar ali dentro de cada vídeo a taxa de falha deles. Então, nesse vídeo, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa questão de taxa de falha. Para começar, a gente tem que entender da onde que vem essa taxa de falha, como que ela é calculada. A gente usa algo chamado índice de Pearl. Eu vou deixar aqui a formulazinha, mas é basicamente ver a cada 100 mulheres quantas vão engravidar durante um ano, 12 meses, usando aquele determinado método. Então, não é a cada relação. A taxa de falha está considerando um ano inteiro usando aquele método, tá bom? Então, por exemplo, vamos considerar que a gente está usando um método X e aí apareceu lá que a taxa de falha, segundo o índice que eu mostrei para vocês, é 5. O que significa isso? Significa que em um ano, a cada 100 mulheres que usam aquele método, 5 vão engravidar. E se o número for com vírgula, por exemplo, 0,5? Então, 5 mulheres a cada 1.000 vão engravidar durante um ano. 0,05 são 5 mulheres a cada 10.000 e por aí vai. Além disso, vale lembrar que existe taxa de falha do método e existe a taxa de falha humana. A taxa de falha humana é quando a pessoa esquece, quando ela toma errado, então isso depende de nós, do ser humano. Já a taxa de falha do método é quando mesmo a pessoa usando certinho, o método falha, porque pode acontecer dele falhar, pode acontecer do anticoncepcional não inibir a ovulação, do DIU não afinar o endométrio tanto a ponto de conseguir impedir que o embrião fixe lá. Pode acontecer, por isso que nenhum método é 100%, tá? Nenhum método garante 100% de proteção. Então, nesse vídeo, a gente está considerando o uso correto dos métodos, então que a pessoa está usando certinho. Isso significa que as taxas de falha que a gente vai falar aqui são as taxas de falha de cada método, tá bom? Não está relacionado com erro humano. Agora que vocês já sabem como que funciona essa questão da taxa de falha, como que ela é calculada, vou partir para os métodos. Eu vou falar aí do mais eficaz para o menos, tá bom? Vamos lá. O método mais eficaz que a gente tem atualmente no mercado é o implante de progesterona, que a gente conhece aí como Implanon. Ele tem uma taxa de falha de 0,05%. Em segundo lugar, vem a vasectomia, que é aquela cirurgia que a pessoa com pênis faz para poder não jogar para fora o espermatozoide. Então, ela tem 0,1% de falha. E em terceiro lugar, nós temos os DIUs hormonais. Eles têm 0,2% de falha. Depois, nós temos as pílulas, anéis, injeção e adesivo anticoncepcional. Todos esses têm a mesma taxa de falha, que é de 0,3%. E sim, eu tô falando de todas as pílulas, inclusive as pílulas só de progesterona, tá bom? Todas as pílulas têm a mesma eficácia, a mesma taxa de falha. Amanda, e a mini pílula? Calma aí que vai ter um vídeo falando aí da diferença de pílula e mini pílula. O que vocês precisam saber é que mini pílula hoje não está sendo mais usada, tá bom? Então, continuando aí com as nossas taxas de falhas, em quinto lugar, nós temos o DIU de cobre, com uma taxa de falha que varia aí de 0,4% a 0,6%. E em quinto lugar, ou sexto, eu nem lembro mais qual classificação que a gente tá, mas enfim. Depois a gente tem a esterilização feminina, que ela que é a dura, com uma taxa de falha de 0,5%. Relembrando que isso tudo é ao ano, tá bom, galera? Depois nós temos as camisinhas masculinas com uma taxa de falha de 2%, e as femininas com uma taxa de falha aí de 5%. O diafragma com espermicida tem uma taxa de falha de 6%. Então, 6 mulheres a cada 100 engravidam com ele por ano. Estão percebendo que as taxas de falhas estão ficando mais altas, não é? Então, a gente agora está entrando nos métodos que são considerados poucos efetivos, tá? Que no caso são os famosinhos que algumas pessoas dependem só deles, a tabelinha e o coito interrompido. O coito interrompido, ele varia de 4 a 27% na taxa de falha, porque vai depender do momento do ciclo que a pessoa vai estar. E a tabelinha tem uma taxa de falha de 25%. Então, isso significa que um quarto das mulheres vão acabar engravidando se elas usam apenas a tabelinha ali durante o ano todo. Então, eles não são métodos considerados bons na prevenção de gravidez. Então, sozinhos, não é bom fazer o uso desses métodos. Mas se você quer associar um método com outro para poder aumentar ali a eficácia e diminuir a chance de falha, beleza. O coito interrompido, muita gente usa ele junto com anticoncepcional, com DIU, enfim. Vai depender do que você quer. Só lembra que tabelinha
que é quando a pessoa tá rastreando o ciclo menstrual dela, não funciona se você usa método hormonal, tipo anticoncepcional, Implanon, tá? Porque vocês que usam esses métodos não ovulam, então não tem ciclo, então não tem como fazer tabelinha, tá bom? Agora que vocês têm todas as taxas de falhas nas mãos aí, que vocês ouviram, e eu acho que vocês decoraram tudo, né? Comenta aí pra mim qual que é a sua taxa de falha, eu quero saber.